Boa noite, queridos. A paz, irmãos. Uma vez mais, cumprimenta quem está perto de você, dizendo que Deus abençoe, né? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe seus sonhos, Deus abençoe seus planos. Deus abençoe muito os seus inimigos, para que vivam muitos anos e vejam o agir de Deus na sua vida. Amém? É a única bênção que eu peço para eles, é que vivam muito. Amém? Para que vejam o agir de Deus na sua vida. Porque diz a palavra de Deus, disse o Senhor: minha é a vingança e eu retribuirei. Nada em absoluto fica impune nessa vida, irmãos. Não importa quem seja ou quais sejam as pessoas que tentam nos fazer sofrer, em que área da nossa vida eles tentam nos machucar. Nós devemos manter o nosso coração limpo. Isso é muito difícil. Penso, é a minha ótica, que isso significa virar o outro lado do rosto. Significa não parar por isso, não parar por nada nem ninguém e continuar seguindo, acreditando que o bom Deus, que sempre nos guarda, que nunca dormita, não tosqueneja, não cochila, o guarda de Israel. Nós cremos que esse é o Deus que vai nos ajudar e nos abençoar. Então, não se engane com as lutas da vida. Às vezes, elas são difíceis mesmo de passar. A pessoa que diz é fácil, ela está vivendo errado. Não está vivendo direito não, porque não é nada fácil. É tão difícil. Às vezes, o simples ato de levantar da cama ou da rede já é uma batalha, irmãos. Porque às vezes falta incentivo, às vezes falta compreensão, às vezes sobram críticas, às vezes nos sentimos tão desprezados, tão mal compreendidos, que é difícil continuar. Mesmo assim, aqueles que confiam no Senhor, diz a Bíblia Sagrada, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. Nós sentimos, e a Bíblia não nos engana quanto a isso, nós sentimos. Jesus chegou a dizer: se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. E se alguém está sentindo o peso da luta, da batalha, da pressão e da opressão, mas ele continuou dizendo: se não é possível, seja feita a tua vontade e não a minha. Assim temos que ser nós a cada dia. Quando te faltarem forças para caminhar, diga: Senhor, me ajuda, me socorre. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu creio, eu confio que no final de tudo o Senhor vai me dar vitória. Me fortalece hoje. Não se preocupa com amanhã. A Bíblia diz isso: não se preocupe com amanhã. Diz a palavra de Deus claramente: basta para cada dia o seu próprio mal. Às vezes a gente está antecipando lutas que nem sabemos se virão ou não, se concretizarão ou não, e sofremos por antecipação. Já é difícil hoje, irmão. Você quer botar o de amanhã também? Pergunta para o teu irmão: tu tem juízo? Tem. O de hoje já está difícil, irmão. A pessoa está querendo se preocupar com o de amanhã. Deixa para tu dormir, recarregar, aí amanhã tu se preocupa com o de amanhã. Amém? Glória a Deus. Uma vez mais, boa noite, queridos. A paz, igreja. O tema da mensagem hoje, para quem anota, é a justiça de Deus sobre as obras dos servos. Eu gostaria que você repetisse comigo: a justiça de Deus sobre as obras dos servos. Quem é servo de Deus? Dá um glória a Deus forte aí.
Amém. Hebreus capítulo 6 é um dos meus textos prediletos na Bíblia. Hebreus capítulo 6. Se você tem dificuldade, vai de Apocalipse voltando, que fica mais fácil de você achar. Depois das cartas de Paulo, antes das epístolas universais, dos apóstolos. Obreiros, se puderem, ajudem. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, eu vou aguardar os irmãos acharem, que é muito importante hoje essa leitura. Eu já disse aqui inúmeras vezes, talvez não aqui nesse novo templo, mas no anterior e nos anteriores, eu sempre disse muitas vezes, esse é um texto, né, que para mim é um companheiro, principalmente em horas de muitas lutas, em horas em que a pressão é tamanha, ele me ajuda muito, então eu creio que pode te ajudar também. Não é o texto principal da Bíblia, nem para mim é o principal, porque João 3,16 para mim é o principal, a revelação do amor de Deus. Mas esse é aquele companheiro, sabe? Aquele que nas horas mais difíceis você recorre nele para trazer à memória o que nos traz esperança. Aleluia, amém? Amém. Todos acharam, amados? Amém. Vamos aqui então à palavra de Deus, Hebreus capítulo 6. Hoje eu vou começar a partir do verso 9. Eu sempre cito o verso 10 como principal, mas hoje vamos ao 9. Hebreus capítulo 6, verso 9. Diz assim, na versão que eu tenho aqui, de Almeida Corrigida Fiel: mas de vós, todos acharam? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Coisas melhores. Então, o escritor aos Hebreus já começa dizendo: existem aqueles que fazem coisas horrendas, tremendas. É claro que eu não estou lendo a partir do primeiro verso, mas o que eu estou citando você vai encontrar nos versículos anteriores, quando você for ler em casa. O escritor aos Hebreus fala que Deus manda chuva e uma terra produz, né, a hortaliça que abençoa o agricultor, enquanto outra terra, mesmo recebendo a mesma chuva, produz espinhos e abrolhos. E ele disse: perto está a maldição dessa daí, e em breve vai ser queimada. Isso é uma representação das pessoas que escutam a palavra de Deus, que são até abençoadas por Deus, mas ao invés de viverem uma vida de aliança com o Senhor, ao invés de viverem uma vida de bênção, o que fazem? Se transformam em empecilho para a fé de outros. Pessoas que causam dores, causam males, causam problemas e são realmente pedras de tropeço. E ele fala: o fogo em breve chega. Entende isso? Amém? Mas de vocês, ele está dizendo, nós, eles esperam o quê? Esperamos coisas melhores, bons frutos e coisas, o quê? Que acompanham a salvação. O que você acha que seria isso? Coisas que acompanham a salvação. Nós, a grosso modo, podemos dizer que seria a manifestação da graça de Deus. Repete comigo: a manifestação da graça de Deus. Coisas que acompanham a salvação. É o mesmo que dizer, o Senhor não apenas, não que eu estou dizendo que seja uma coisa mínima, mas não somente nos deu a salvação, além da salvação, a manifestação da graça de Deus, que significa um favor não merecido. Então nós temos dele muitas vezes paz, nós temos muitas vezes socorros, e em várias áreas da nossa vida o Senhor envia socorro para nós em momentos cruciais.